Bem-vindos a mais um programa Cidade em Foco SP, um programa voltado para a minha e para a sua cidade, onde vamos falar sobre diversos assuntos como saúde, educação, esporte, cultura, política, turismo, lazer, e vamos mostrar os diversos eventos que acontecem na cidade, inclusive o seu. Estamos recebendo em nossos estúdios o vice-prefeito de Cubatão, Ivan Hildebrando. Seja muito bem-vindo, Ivan. Oderbal, eu que agradeço, aproveito para mandar aí um abraço para todos os telespectadores, né, da TV Polo. Que Deus abençoe a vida de todos aí. Ivan Hildebrando, ex-vereador, atual vice-prefeito e foi eleito, foi reconduzido à Câmara de Cubatão como vereador. É isso mesmo, Ivan? 1.073 votos? Pois, Oderbal, justamente agora, né, depois da luta, fiquei de vice-prefeito aí, fui 2 mandatos, né, a gente, graças a Deus, conseguiu fazer 2 mandatos. Depois aceitei o convite do prefeito Ademário aí para ser o vice. Né, terminando agora no dia 31, disputei a eleição agora para vereador e, graças a Deus, retornei ao mandato. Câmara. Né, voltando agora para a Câmara, né, para o Poder Legislativo, o poder esse que está no meu coração, que eu amo de paixão aquilo ali, é verdade. Então agora você é vice-prefeito e é vereador eleito? Sim, vereador eleito, agora já, graças a Deus. Algo inédito na história da cidade de Cubatão? Pois bem, eu já ouvi falar que não teve, né, Derbal, assim, mas... Como eu falei, Deus preparou e a gente conseguiu aí, né? Ô Ivan, foram 8 anos na Câmara de Vereadores, né? Sim. E agora 4 anos como vice-prefeito, na gestão Ademário. Fala um pouco dessa experiência como vice-prefeito, Ivan. A vice-prefeitura, para mim, foi um pouco, eu sempre tenho falado muito, um negócio meio desafiador, né? Desafiador. Foi frustrante também no começo, né? Até porque, como eu falei... Porque teve umas briguinhas aí no meio? Teve um... Sempre tem, né? Mas é que eu tenho sempre falado. Mas para mim foi um aprendizado porque eu aprendi, né? Eu entendi também. Porque Cubatão já tinha aquele estigma de, pô, todo prefeito briga com vice. Né? Vice não prospera. E aí o que acontece? Eu entendi, porque o problema não é como eu falo sempre, não foi o Ivan e o Ademário. O problema é o grupo, né? É o grupo de cada um. Não é nem um do vice, porque o grupo do vice você já vai praticamente tranquilo, você sabe o seu papel, né? O seu papel, que você está ali como um coadjuvante, ou seja, você está ali, você é o segundo da cidade, e eu, né, me portei da maneira que deveria, sem me preocupar, sem estar querendo usurpar nada, fiquei na minha esperando se o prefeito precisasse, eu, de repente, para cobrir em alguma cerimônia, ele se afastar por qualquer que seja o motivo, eu o representar também como fiz. E a função do vice-prefeito é exatamente essa, não passa oficialmente nada por ele. Não passa nada, não tem documento nenhum, como a gente falou, só que o grupo que eu falo é o grupo do próprio prefeito, é que ele quer porque quer arrumar uma encrenca, né? E eu não caí nisso, Adeval, porque eu não gosto, eu não entrei para isso, como eu falei lá. Você é da paz, né? Evangélico, né? E também é um projeto de cidade. Quando eu aceitei o convite para ser vice-prefeito, era para mim sabendo que eu ia cumprir, né, os 4 anos como vice, ou seja, eu sabia seu papel ali. O meu papel, né, eu sabia, só que aí para mim foi um aprendizado. E frustrante, porque eu te falei, foi porque nesse começo, logo no começo, eles queriam, sabe, arrumar encrenca, que eu brigasse com o Ademário, eu não briguei. Depois tive um desentendimento, porém não foi nada pessoal, foi uma questão de trabalho também, né, mas que depois passou e a gente continuou, eu e o prefeito, a gente se dá bem. Até hoje se dá bem. A gente termina o mandato junto aí, tranquilo, graças a Deus, inclusive agora no dia 18, né, a gente vai estar assumindo aí um período por prefeito também. Você vai assumir a prefeitura então? Porque o prefeito ele pediu um afastamento agora de 30 dias, tem que pedir com antecedência a Câmara. Pediu com antecedência e agora no dia 18 eu tomo posse, né, como prefeito por esse período de 30 dias. Mas é por isso que eu te falei, isso reflete no quê? Que a gente terminou o mandato bem, né, graças a Deus, como eu falei. O único problema foi essas pessoas que queriam fazer você brigar. Não houve nenhum rompimento, tanto é que você está
Na coligação com o prefeito Sim. e foi eleito vereador num partido que apoia o prefeito. Não, e no partido do prefeito, foi eleito pelo PSDB. PSDB, que é o partido do que prefeito. É o partido do prefeito. Atualmente, né? Então a gente conseguiu ainda, marcamos, cravamos na história também. Né? Porque na verdade foi escrita uma fase nova na cidade de Cubatão do prefeito reeleito ele fazer o sucessor. É uma coisa inédita também, né? É inédita na cidade aí. Como eu falei, inédito também um vice-prefeito não morrer, como muitos, politicamente que eu digo. Né, morrer politicamente, né? Morrer politicamente, a gente, muito pelo contrário, a gente conseguiu, né, logramos um êxito aí, vamos para um mandato. E, como eu falei, a gente terminando bem, por quê? Porque se a gente tivesse problemas pessoais, né, como muitos queriam, né? Ele não ia nem falar, não, vou tirar, vai ficar os 4 anos mesmo como vice, mas teve a oportunidade, pela confiança, de deixar, de confiar a prefeitura esses 30 dias aí. Oi, Ivan, e que avaliação você faria do governo Ademário nessa gestão de vocês? Do governo de você, o governo do Ademário e o governo do Ivan. A cidade está melhor, está entregando a melhor cidade, como é que está? Porque assim, eu vejo o prefeito Ademário como um visionário, é uma pessoa que ele tem como exemplo dele o Mourão, né? Bom, o Mourão é um gestor, né? Em relação admirado por todos nós aqui na Baixada, né? O Mourão foi reeleito agora. Foi reeleito. Sexta vez como prefeito de Guarujá, de Praia Grande, né? Toda vez Parabéns, Alberto lá, Mourão. Então. E o Mourão já é um nome ali que está cravado na cidade da Praia Grande, né? Então, e o prefeito Ademário, claro que teve os dissabores, a gente viu que no primeiro mandato dele eu ainda não estava, né? O vice era o Pedro de Sá na época, deu aquele desarranjo com os servidores, verdade, né? Verdade. Eu, à época, fui vereador ainda naquela época, votei as 2 vezes, né, contrário ao projeto. Ô, Ivan, e é bom citar isso porque eu estava presente nessa sessão, né, que chamada até hoje como pacote da maldade, foi colocado em votação, eram 15 vereadores, você votou contra esse projeto. Na primeira e na segunda votação. 2 votações. O PT votou na segunda porque a estadual mandou uma notificação dizendo que expulsaria os 2 vereadores. Se não votasse contra. Era o Jair Dubai e o Rafael Tucla. Então, mas a minha decisão já estava tomada. Foi consciente, votou contra. Você não ia votar um projeto que prejudicaria o servidor? Não, até porque, como eu falei, primeiro, minha família toda é de servidor. Verdade, né? seus irmãos Meu falecido pai, meus irmãos, tantos os que estão vivos ainda, o Osmar ainda está nativo. Osmar, grande abraço para o Osmar, né? Pedrão, meu irmão Pedro está aposentado. Pedro é secretário, né? Pedro, então, aí saiu, estava na Secretaria de Manutenção, ou seja, e sem contar os amigos que eu tenho de servidor. Todos adoram você na prefeitura. Eu lembro que eu ia para a garagem da prefeitura com meu pai, eu era pivete, meu pai era servente, era biqueiro do caminhão-pipa, né, lavava a feira. E eu ia para lá, porque ele ia encher caixa d'água e eu aproveitava, porque aí eu ia por conta, né, de que quando ele ia lá encher as caixas d'água lá pro lado do Maraca, né, do famoso, do antigo Maraca, e chegava lá, era refrigerante, eu aproveitava aquela coisa de criança, para mim era uma diversão, né. Com certeza. E então, quer dizer, você já veio, e quando eu fui eleito também, eu tive muito apoio do servidor, falei, irmão, você é louco, eu não podia fazer... eu não fiz nenhum favor de votar contrário ao projeto, até porque, como eu falei, era uma questão de honra para mim também moral, né? Porque ficava difícil, porque eu estaria votando contra, primeiro, os familiares e os amigos, que não são poucos na prefeitura. Né? Tá, então você está falando do Ademário visionário. Então, e que eu estava te falando, aí teve esse dissabor, né? Claro que aconteceu, mas o prefeito precisava tomar umas medidas mesmo que foram consideradas, né, impopulares, né? Teve que fazer muita coisa, trabalhou muito no projeto de desfavelização, né? No entanto que hoje Cubatão saiu hoje da teoria, né? Que antigamente era na teoria, hoje foi para a prática, os 2 projetos habitacionais, tanto da Vila Esperança, a urbanização, como a Vila dos Pescadores, né, que eram projetos, que era um sonho, né, na realidade também promessa, ele tirou isso do papel porque está acontecendo, são os 2 projetos habitacionais maiores, parece, se não me falha a memória, da América Latina, né, os 2, pelo tamanho juntando os 2, Esperança e Pescadores. Sim, né? Então, porque são 2 projetos, mas são enormes ali, a vila com mais de 35 mil habitantes e... Digo a Vila Esperança, né? E a Vila dos Pescadores quase batendo 20 mil. Por aí. Né? Então, mas ali é palafita, um monte de situação. Então, ele teve esse ponto positivo e as obras também. Teve o pier de inauguração e teve outras obras também que muitas vezes incompreendidas, porque disseram que a obra eleitoreira, mas é que eu tenho falado, ele tomou a decisão certa, porque o prefeito, independente se fosse o que ele apoiasse ou não, o que ganhasse, estaria com a cama feita.
praticamente, né? Por quê? Porque ele deixou a prefeitura com dinheiro em caixa, né, com fluxo de caixa muito bom e com obras aí para terminar. Então, trouxe o AME, Poupa Tempo, tem a Faculdade de Medicina, querendo ou não, também, que foi uma parceria, né? Foi uma luta, mas trouxe para cá. A gente tem um Bom Prato também, o mesmo que fale, mas isso é da época, isso é do programa do governo, mas do governo do Estado. Mas é uma parceria, né? Parceria, a prefeitura tem que estar, ou seja, o gestor aí, ele acertou, né? E a gente tem falado muito. Então, muitas vezes incompreendido, né? Teve momentos aí de grande revolta e toda hora servidor reclamando, os professores, né? Porque tem aquele problema que tem. Até recentemente era fazendo greve os servidores. Então, já é um problema crônico nessa questão aí, mas o baiano passou por cima aí nessa questão, ou seja, está entregando hoje que para o sucessor é o César, né? Diga-se de passagem também que é amigo, né? Um amigo nosso também aí, não me opus na época que quando a gente foi, porque quando ele fez o convite para que eu fosse vice-prefeito, eu não tratei sucessão. Isso eu quero deixar claro. Não foi nenhum acordo fechado ali, nada disso. Eu só falei com ele o seguinte, eu vou no teu projeto porque para mim é projeto de cidade, então se for de cidade, conta comigo. Fui com ele, de boa, ganhamos a eleição, né? E como eu falei lá, depois aquilo que eu falei do projeto de cidade era o que eu estava vislumbrando, então eu estava em paz, né, nessa questão aí. E aí, como eu te disse, colocou muita coisa para funcionar, né? Fez coisas positivas aí, que o próximo gestor vai nadar de braçada, se não mudar, né? Que a gente tem falado assim, porque se não perder esse foco de continuar a fazer esse programa, de tirar, né, de desfavelizar, de levar a urbanização, de continuar com a regularização fundiária, que é o que ele tem feito muito. Continuar com a manutenção das escolas. Então, continuar com essa mesma visão, porque quando se pegou a prefeitura, e eu sou testemunha do que aconteceu, você não tinha dinheiro para pagar servidor, você não tinha dinheiro para pagar nada, hospital fechado, tinha várias situações aí constrangidas. Parece até clichê um discurso, mas eu fui vereador, eu sabia do que era e o que não era, né? O que tinha e o que não tinha, o que é verdade e o que era mentira, né? Ou exagero. E na real era tudo mesmo que aconteceu. E a gente conseguiu, passamos, né, essa etapa aí, ele está passando o bastão agora, que como eu falei que é o César, mas independente, se não fosse o prefeito do ano vindouro aí, estaria sossegado nessa questão financeira. E a população reconheceu, tanto é que conduziu o indicado dele à prefeitura. Né? Então, isso é uma resposta da população ao trabalho por ele feito. Então, porque que eu falei, teve um momento aí que ele foi muito, né, teve um índice de rejeição, né, isso aí por pesquisas que foram feitas, mas assim, como eu lhe falei, um cara que eu digo, quando eu falo visionário, é um cara que ele quer ver uma cidade diferenciada, ele quer ver uma cidade, na real, como Praia Grande, ele quer que expanda, ele discutiu a questão do porto, né, ele discutiu a questão da indústria aqui, então tem muita coisa que ficou de positivo nesse governo. No entanto, que como você mesmo aqui acabou de falar, e esse também é um entendimento, se fosse ruim, mesmo que a margem tenha sido meio apertada de votos, mas o povo escolheu e tá, com certeza, tem que dar sucessão para ele. Então, alguma coisa ele fez de bom, né? Então, deixou alguma coisa boa. Com certeza. Ivan, vamos chamar um intervalo? Vamos sim, filho. Daqui a pouco voltamos com o vice-prefeito Ivan Hildebrando. O Colégio Objetivo Cubatão é uma instituição comprometida com a qualidade do ensino em todas as etapas educacionais, desde a educação infantil até o ensino médio. Oferecemos um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento integral dos alunos. Além disso, temos um programa de pré-vestibular, dedicado a prepará-los para os desafios dos vestibulares e uma preparação especializada para aqueles que desejam ingressar nas carreiras militares. Acreditamos na importância da educação como base para o futuro dos estudantes e trabalhamos incansavelmente para proporcionar a melhor formação acadêmica e pessoal possível. Para mais informações, acesse nosso site www.objetivocubatão.com.br. E voltamos com o vice-prefeito Ivan Hildebrando, eleito vereador para a gestão 2025-2028, é isso, Ivan? Verdade, estamos aí. Ivan, o Rudimar, nosso amigo,
servidor da Prefeitura de Cubatão, da área da saúde, está perguntando para você se há possibilidade de voltar as férias em dobro para os servidores, que foi um dos benefícios retirados pelo Ademário. Bom, Aderbal, e mandar um abraço para o Rudimar, meu amigo. Eu acredito que é uma decisão, né, do próximo governo aí do César. Pelo que a gente entendeu, ele está com um olhar, né, diferenciado nessa questão do servidor aí. Virar a chavezinha. Porque acabou, a gente é um novo governo. Novo governo, né, com certeza. Vai ter que construir uma história também. Com né, certeza. Da mesma maneira que o ex-prefeito, o prefeito, aliás, Ademário, até o dia 31 agora, fez, ele vai ter que fazer o dele. Eu acredito que tem algumas ações, claro, até porque voltada para o servidor, para trazer o servidor junto. A vice-prefeita né? também é servidora, a doutora Andréia é servidora de carreira. A doutora Andréia, parabéns, doutora Andréia. Então, adorada por todos os servidores. E eu acredito que deva sim ter alguma alteração, tentar resgatar algumas coisas, né? Mas aí eu acredito que isso já deva ter no planejamento dele, que vai ter agora vai ter a transição, né? São novas secretarias aí. Eu acredito que para o servidor deva vir. Eu acredito, inclusive, já me colocando até aqui já, né, como eu já fui, né, e já falei, como vereador, vou cobrar para que dê uma melhor condição para o servidor, né? Não só porque eu sempre falei isso, porque todo mundo diz que o servidor é a engrenagem principal e tal, mas só no discurso não, né? Tem que ser na prática. Tem que tratar o servidor com respeito, né? Então, eu acredito que deva sim, né, ter algumas modificações em relação ao servidor público. É o que esperam todos os servidores, Ivan, para que seja uma outra história que o César construa junto aos servidores, que são muito importantes para a cidade como um todo, né? Não, isso é verdade, Elival, como eu falei, né? Não é só entender que o servidor de carreira, ele é, como quando se fala da engrenagem, mas não é só no discurso, isso é a prática, né? Então precisa da valorização. Porque, claro, que a gente sabe que quando foi feito alguns cortes aí, os cortes que tiveram, alguns necessários, né? Outros entenderam também que esses necessários aí, outros falaram que o entendimento é de que não deveria, né? Foi o corte. Eu acho que faltou um pouco também de diálogo, né? Tanto é que alguns vereadores pediram desculpa depois. Porque você viu, a maioria lá que votou favorável à época falou que se tivesse arrependido e tal. Então, eu acho que naquele momento, né, não deveria ter acontecido o que aconteceu, né, que foi aquele episódio lá, aquela data, pacote, né, da maldade lá. Que eles falaram. Então, eu acho que poderia ter sido... Enfim, agora um pacote da bondade. Menos traumático, né? Com certeza. Eu acho que poderia ter sido menos traumático. Perfeito. Ivan, vamos falar um pouco sobre a sua campanha para vereador. Como é que foi a campanha para vereador para voltar à Câmara agora em 2025, Ivan? Vou falar para tu, pensa numa luta. Está aqui a Tainara que está aqui do lado. A Tainara, assessora, tá acompanhando o Ivan aqui, Tainara Santos de Araújo. Aqui. Vou dizer para você, foi uma luta, meu irmão, foi uma guerra, assim, porque como eu te falei, né, eu tive que me reinventar, né, na condição de vice-prefeito ali, porque o vice, como eu falei, aos olhos de muito, é o segundo maior da cidade, mas onde você tem um cargo, mas você não tem o poder, né? Não tem o poder. Incompreendido também por muitos, porque achavam que eu não fazia porque eu não queria, mas na verdade vontade e gana de fazer eu tinha, mas como você mandava demorando para ser feito. Fui até chamado à época, né? Logo no começo de Zé Memorando. Zé Memorando. Zé Memorando, por quê? Porque vinha umas demandas da população e você... porque eu vi, como eu te falei lá, porque lá na Câmara a gente era requerimento, era indicação, eram os ofícios. Aí na Prefeitura, eu cheguei chegando, né? Com aquela fome, todo mundo, ainda muita gente achando que eu era vereador ainda, preciso de lombada na rua, manutenção na escola, rua esburacada, e eu tô me memorando. Solicitando a prefeita. Eu lembro depois que me deram essa alcunha aí de Zé Memorando, eu lembro que foi em um mês, Aderbal, acho que eu coloquei de 38 a 43 memorando. Mais de um por dia. Mais de um por dia, porque o pessoal me pedia nas redes sociais. Você? E eu falei, cara, eu entendia que eu falei, não, preciso chamar, né? Porque depois daquele documento eu dava publicidade para o município entender estou fazendo meu trabalho. Mesmo como vice-prefeito, estou pedindo, que eu fazia assinado pelo gabinete, né, do vice-prefeito, mas não deu muito bom, não. Depois a gente foi atendido em alguns, outros não,
O pessoal teve uns secretários que ficaram meio bravos, né? Desconfortável com aquilo. Desconfortável, porque achou que, pô, não deveria. Está sendo muito cobrados. Inclusive o prefeito falou, você pra que tu tá mandando memorando? Tu é o segundo, os caras na hierarquia. Não precisa. Os caras é primeiro escalão, pô, mas você tá acima dele, abaixo de mim vem você e depois o secretário. Então liga para resolver, não precisa ficar mandando memorando, mas ligação você não tem como como provar, né? E também quando eu liguei, fui atendido uma vez depois de um ano. Aí eu já fiquei falei, eu vou voltar de novo a fazer memorando. Mas a guerra foi uma guerra agora para se reeleger, viu, Debal? Foi uma guerra, Ivan. Porque primeiro, foi uma eleição difícil. Foi difícil. De ganhar. Muito concorrida. Até porque muito concorrida. Vou falar para você a real. 300 candidatos, né? Para 15 vagas. Quebrando de uma maneira assim que você piscava o olho quando tu via, já não estava, a pessoa que estava contigo já não estava mais. Não vou entrar nem nos detalhes, não precisa nem falar, mas, e a gente sobrevivemos, aí conseguimos, e eu agradeço, aproveitar para agradecer esses 1.073 cubatenses aí, que me deram a oportunidade de voltar para o Legislativo, e como em todas as reuniões que eu fiz, porque a nossa campanha não foi campanha de grana, era de como é que fala, de propostas, né? Então a gente marcava a reunião, a gente fez um evento no ACIC, o primeiro, dia 15 de abril, né, deu 500 e poucas pessoas aí, depois fiz o comício também, batendo quase nisso, até um pouco mais, né, de pessoas aí, no comício final nosso aí, da reta final, e desse trabalho, desse esforço todo aí, a gente conseguiu, o PSDB, ele conseguiu fazer 3 cadeiras, a gente conseguiu bater quase 10 mil votos. Né? O Jair do Bar retornou à Câmara, né? Retornou, o Xuxa, o primeiro mandato. Parabéns, Xuxa, parabéns, Jair. E é isso aí, mas não vou falar para tu, não foi fácil não, meu irmão, foi uma guerra travada, mas assim, como eu falei, a gente tem uma história, né, por mais que os outros queiram tentar apagar a tua história, eu tive 2 mandatos vitoriosos, né, como certeza, eu falei lá, o meu primeiro, e o que eu estava falando com o pessoal, eu tive os segmentos, o pessoal que quando eu fui vice-prefeito, presidente da DEFIC, o Dáurio, a Josi do Gampec, então esse pessoal que eu defendia as políticas públicas, eles falaram, você não devia nem ter saído, porque a gente ficou órfão. E eu ainda não entendi eu lembro da sua ação de ter pessoal. Porque mesmo. As bandeiras que ficaram lá, os vereadores, né, da legislatura passada, não tiveram o dom de pegar. Porque se pega, se dá bem. Com certeza. Por quê? Porque é política pública, tem trabalho, você tem trabalho, você tem o que fazer. Eu discuti, eu trouxe o assessor, hoje que eu falei, a senadora Mara Gabrilli, a gente discutiu aqui, né, sobre acessibilidade, com a equipe dela, quando deputada ainda, no meu primeiro mandato, com o Dáurio ali, trouxe o Olhar Autista de Santos, apresentei uma indicação, né, uma indicação de projeto para cá, pela Clínica Escola, que a gente precisa, porque hoje a gente tem a Casa da Esperança estrangulada, né, e a Clínica Escola... Tem uma filha lá, o meu amigo Hermes Balula fica reclamando que ele quer... Uma das lutas da Casa da Esperança, o Ivan, quero até que você abrace essa causa, é estender o horário de atendimento. Não, sim, porque ele possa atender mais pessoas, Ivan. Então, ele já tem 300 pessoas lá e tem uma lista enorme, Ivan. A lista de espera é grande. O que eu falei para você? E o Balula, ele entrou lá, né, inclusive com o Rotary, mas fazendo um trabalho fantástico para tentar manter vivo. Tentar manter vivo. Né? A gente tem, então, porque a gente perdeu o centro multidisciplinar, porque fechou, né, porque atendia os autistas, né, os deficientes de maior, né, já que completavam os 18 anos, né, aí depois ficou aqui no Princesa, eles fazendo um trabalho, mas não tão bom quanto tinha lá no centro multidisciplinar, e ficou a Casa da Esperança. A PAI já tinha ido pro vinagre, né, porque na época faliram a PAI aí. A gente ficou só com a Casa da Esperança, com a corda no pescoço, vivendo dívidas, de emenda, porque teve aquele problema, né, de denúncia lá de gestão, da vice-presidente à época lá, que fez a denúncia na presidente, daquilo ali desencadeou, na verdade, a prefeitura tomou conta, né, na verdade, da Casa da Esperança. Veio nomear o interventor, né? Aí teve que fazer a intervenção e hoje ainda continua com a intervenção. Só que o Balula hoje fazendo das tripas coração, meu irmão. Com certeza. Grande abraço, Balula. Ô, Ivan, o que espera da nova Câmara dos Vereadores? Aderbal, eu da minha parte que seja, né? Eu primeiro que voltar a fazer, a continuar a fazer as defesas, né? Eu quero voltar com o meu gabinete itinerante na rua. Verdade. Esse é o meu primeiro projeto. Bem participativo, né? Pô, você é louco ali. Era meu sonho, porque o que eu ouvia muito, né, o que a gente ouve muito, primeiro que política ninguém gosta, né? Político hoje é considerado um leproso, né? Essa é a realidade. Infelizmente. E tem uma galera que fala que a política determina tudo, a vida das pessoas e as pessoas não querem saber, né? Eu sempre falando com o pessoal, eu falei, mas
Tá, que se você não deixa de votar, porque eu falei, isso é porque a cadeira vai estar lá, alguém vai ocupar, então você escolha alguém da sua confiança. Eu tentava falar, mas ainda assim o povo chateado, magoado, decepcionado com a política, e aí foi quando eu falei para você que eu ouvia muito, ganhou a eleição, some do bairro. Aí eu falei o quê? Eu vou na contramão disso, gabinete itinerante. Onde eu fazia? Eu ficava nas praças. E ali eu comecei com uma tenda, né? Comecei com uma tenda, depois dei uma subidinha mais, que aí conseguimos um trailer, né? Fizemos uma reforminha, o trailer engatava, colocava, e agora eu quero voltar de novo, em nome de Jesus. Já em janeiro eu já quero estar com o meu gabinete, que agora vai ser uma Kombi, né? Tô tentando negociar uma Kombizinha usada aí, para me montar e já começar o gabinete itinerante. Atender a população, os pedidos, as demandas, encaminhar. Sim, porque eu tinha a oportunidade, Aderbal, que eu atendi, vou dar um exemplo, que ficou marcado em mim lá, foi o meu segundo gabinete itinerante, foi no Costa Silva, na Praça General Euclides Figueiredo. Fiz o primeiro lá no parque, no Rubens Lara. Fizemos numa véspera era época de carnaval, falei com a assessoria, eu falei, irmão, aquela praça não tinha aquela quantidade de comércio, só tinha mato. Falei, vamos fazer uma ação social aqui, pegamos, comecei o gabinete lá. No segundo me marcou, por quê? Porque quando cheguei no Costa e Silva, o pessoal vinha para saber, curiosidade. Pô, isso aí tá dando alguma coisa? Outro perguntava, isso aí o que é vacinação? Aí, não, pô, é o gabinete do vereador. Como assim do vereador? Aí vinha uns que falavam, pô, meu vereador, nem o meu, nunca consegui falar, você tá aí aqui, aí isso fica um dia, depois do segundo, no terceiro já tava vindo as tiazinhas lá, trazendo bolo, trazendo café. Mano, ficou surreal. E aí o que acontece? Dali eu tirava as demandas. Com certeza. Ou seja, porque às vezes a pessoa não tinha condição de ir na Câmara, mas ela tinha o contato com o vereador, porque a essência, e eu tenho falado, e eu falei isso muito, que a essência, a essência de todo político, né, porque política para mim é um sacerdócio, é você se colocar no lugar do próximo. Né, e no entanto eu fiz isso, eu colocava número à disposição de celular, gabinete itinerante, eu pedia, se você vê as matérias que tinha lá na Câmara, eu falava, pessoal, vem, procura o seu vereador, e era isso. Perfeito. E eu quero voltar isso aí, e espero que os companheiros da próxima legislatura tenham essa visão aí. Perfeito. Ivan, muito bom o bate-papo com você. Legal, eu que parabéns agradeço. pela sua volta à Câmara. Parabéns por terminar o governo em paz com a Ademar e voltar e assumindo ainda a prefeitura esse mês. Sim. Desejo sorte e sucesso para você. Chegamos ao final do nosso programa. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador, Ivan. Pô, só gratidão, né? Gratidão, pedir a Deus que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, agradecer o seu convite, ao Chiquinho também, a nossa amiga que está ali na técnica, a assessoria também, né, que está aqui, porque o programa de vocês é muito importante, porque leva, né? Você dá essa oportunidade, né, tanto para o homem público ou até, de repente, para o empreendedor, de estar levando. Mas a minha mensagem é que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e obrigado aí. Continue, né, na audiência aí, na TV Polo, que é a pioneira da nossa cidade. Né? Obrigado pelas palavras, Ivan. Chegamos ao final do nosso programa. Até o próximo Cidade em Foco USP.